Quando o paciente com Alzheimer chega até você, o que você trabalha? A questão da memória também? Sim, trabalha essa questão da memória, porque é uma das queixas principais e a gente sabe que é uma das perdas principais também, mas também acaba passando por outras habilidades. Por quê? Nosso cérebro não é feito só de memória, ele é feito de atenção, de raciocínio, de controle de impulsos e de várias outras habilidades. A questão do Alzheimer, quando ele começa a afetar, ele inicia sim pela questão da memória, mas aí, como essa é uma doença neurodegenerativa, começa a se expandir, a deteriorizar, né, o cérebro, então acaba afetando essas outras habilidades. Então, cada encontro, eu trabalho uma habilidade em específico. Ah, legal. Sim. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além da Gestão. E nós vamos falar sobre a psicologia do envelhecimento. Antes, eu gostaria de dizer que esse episódio, esse podcast, é realizado pelo Instituto Fabiana Carvalho, que é uma empresa especializada em treinamentos, mentorias, palestras para empreendedores, empresários e também para a sua equipe. E quero agradecer imensamente ao nosso patrocinador desse episódio, que é a Mamba Produtora Audiovisual, que é uma empresa especializada em produção de vídeos empresariais, desde institucionais até videoaulas, podcasts e acompanhamento de obras. Conta com um estúdio profissional na cidade de Itu e está pronto para te atender. E vamos dar início agora à nossa conversa com uma pessoa muito querida, que é a Norma Elise. Norma, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui com a gente. Fabi, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já conheço você já há algum tempo. Fiquei extremamente feliz quando você me mandou uma mensagem. Então, prazer imenso estar aqui falando sobre o que eu mais amo. Sim, é um assunto super importante, né, Sim, Norma? com certeza. Eu queria até que você começasse falando um pouquinho da sua formação, para que a gente entenda, né, como você veio parar nessa área. Sim. Bom, a minha formação de base é a psicologia. Então, eu me formei em 2017. Em 2018, eu iniciei o meu trabalho dentro de uma instituição de longa permanência, que é uma instituição de idosos, né, mais conhecida como um asilo. Dentro dessa instituição, eu atendi mais de 100 idosos. Nossa! Sim, na categoria Centro-Dia e LPI, que é onde as pessoas vão para residência, né? Dentro dessa instituição, como eu caí de paraquedas, eu não tive nenhuma experiência anteriormente com pessoas de 60 anos mais, né? Me apaixonei muito, achei inclusive que ia aposentar dentro dessa instituição, de tanto que eu gostei. Mas algumas coisas me incomodaram pela questão da psicologia em si, do que eu poderia ofertar para essas pessoas, porque a grande maioria apresentavam demência, ou mais especificamente Alzheimer. E aí eu via que o meu trabalho deveria ser mais específico para esse público. E aí foi que, dentro desse processo, eu estudei e encontrei a estimulação cognitiva. Que legal! Sim. E desse tempo que você... Quanto tempo você ficou nesse projeto aí, Dentro da instituição? Isso, da instituição. Dentro da instituição eu fiquei 3 anos. Nossa, bastante tempo. Sim. Foi uma verdadeira escola para mim. E até então você usava técnicas que você aprendeu na faculdade. Você não tinha feito nenhuma especialização. Por enquanto não. Eu, dentro desse processo, né, de trabalho, eu pesquisei e estudei muito sobre estimulação cognitiva, que até então eu não havia aprendido dentro da faculdade. Ah, tá. Era algo totalmente novo. Então eu procurei vários cursos que abordavam essa temática. E aí eu me identifiquei super, porque eu me considero uma pessoa muito dinâmica, gosto desse dinamismo no trabalho. E para mim fez total sentido, ainda mais trabalhando com grupos. Então dentro da instituição eu desenvolvi esse trabalho com grupos de estimulação cognitiva. E aí você resolveu sair dessa instituição e montar a sua clínica? Sim. Até então não tinha ideia sobre o empreendedorismo, sobre ter meu próprio negócio, mas dentro da instituição começou a brotar essa sementinha, né? E aí eu e uma amiga, que também trabalhava comigo dentro da instituição,
a gente surgiu uma ideia, por que não abrir esse negócio de estimulação cognitiva, que a gente fez uma pesquisa de mercado, que até então não tinha na região, e aí a gente abriu e surgiu o Mente Ação. Que legal. Fiquei durante 2 anos e meio dentro desse trabalho. Eu te conheci por indicação, acho que foi do Lucas, se eu não me engano, porque a minha mãe precisava fazer terapia, e aí eu queria uma especialista em idosos, né? Sim. Foi que eu encontrei você, e foi a sorte, porque você é uma querida, uma excelente profissional, e a minha mãe gostou muito, fez muito bem a ela, né? Mas até então eu não tinha conhecimento de como era o seu trabalho. Depois a gente chegou a se encontrar num outro momento, que foi o momento que você foi empreender de uma forma individual, sozinha, né? Sim, exatamente. Em outubro do ano passado, eu resolvi, por questões pessoais, sair, né, do Mente Ação e desenvolver o trabalho sozinha também, dentro desse tipo de intervenção, que é a estimulação cognitiva, né? Só que ainda é Indaiatuba, né, Isso, Norma? Indaiatuba. Isso mesmo. Na época que você estava com a sua sócia, você já fazia as avaliações neurológicas ou não? Não. Foi depois de outubro quando eu comecei a iniciar o trabalho sozinha, que eu me joguei também nessa aventura. Conte pra gente um pouquinho mais sobre as avaliações neurológicas. Claro. A avaliação, ela é feita a gente fala que ela é um diagnóstico diferencial. Mas eu entendo que vai muito mais além do que um diagnóstico, né? Entendo que é como se fosse tirar uma foto do seu cérebro, né? Para você entender como que é o perfil, né? Porque anatomicamente o nosso cérebro é igual, mas a sua forma de funcionamento é diferente. Cada pessoa é única, obviamente, né? Mas dentro da avaliação é possível a gente identificar esse perfil, como que é esse funcionamento, né? Com relação de memória, de atenção, com relação de raciocínio lógico. Então, é um mapeamento. É um processo bem complexo, que são vários testes que são aplicados, testes que são validados dentro do Conselho de Psicologia. E aí, no final, a pessoa recebe um laudo de todo o resultado desses testes. E esses testes, você explica para a pessoa e para a família, ou é individual? Depende da demanda. Então, depende de como chega até mim. Com pessoas idosas, eu aplico esses testes em adultos e idosos. Com pessoas idosas, normalmente já vem acompanhado com o familiar. Ah, tá. Né? Então, nesse caso, eu faço, sim, a escuta inicial, que é a entrevista inicial, tanto com a pessoa idosa e também com o familiar, que é um informante extremamente importante, né? Ainda mais quando está com uma investigação sobre declínio cognitivo, mais especificamente o Alzheimer, né? Então, aí no final, na devolutiva, também é feito com esse familiar. É importante que esse familiar esteja presente, claro que com a autorização da pessoa idosa. Entendi. Você trabalha com o público 60+, né? Isso. E normalmente são eles que te procuram ou é a família que te procura? Normalmente, eu falo, 90% é família. É isso que eu ia falar, porque fui eu que procurei com a minha mãe. Não, eles não gostam muito de psicólogos, né? Acha que não precisa, tá tudo certo. Existe um tabu, né, Fabi? Não só com as pessoas que têm mais de 60 anos. A gente vê aí pessoas adultas, né, também que falam, pra que psicólogo? Eu não tô louco, né? Então, ainda mais com esse público, tem uma certa rigidez com relação do psicólogo. Agora, falou que é médico... Topa! Daí é diferente. Aí é diferente. E como que é essas sessões, Norma? É uma sessão normal, como uma psicoterapia? Ou não? Tem um diferencial porque é um público 60+? Ela tem um diferencial, Fabi. Não que ela não tenha essa questão da parte emocional, que também é importante, principalmente para o funcionamento do cérebro. Quando a gente está, por exemplo, no humor deprimido, memória, atenção fica mais rebaixada, né? Então, não tem como não passar pela questão emocional. A estimulação cognitiva ela é feita com base em cada queixa. Então, a pessoa vem até mim, eu inicio com essa entrevista inicial com a família, com a pessoa idosa e faço uma avaliação de rastreio cognitivo, que é uma avaliação diferente da avaliação neuropsicológica. Né? Um rastreio ele é mais... é um parâmetro geral, mas que dá aí índices de como a gente conduzir essa estimulação, o que está mais em déficit, o que tem mais de forças dessa pessoa, e a gente desenvolve aí o plano de estimulação cognitiva para cada pessoa. Ele é personalizado. Personalizado, legal. Isso. E é individual, né? Não é algo em grupo. Tem a possibilidade do grupo também, né?
O grupo, ele possibilita a pessoa idosa a ter a socialização. Que é importante, né? Muito importante. Que normalmente essas pessoas são ligadas à família, mas Sim, não tem tantos amigos, exatamente. né? O que acontece quando é um grupo? Eu tento formar os grupos com base mais ou menos nesse perfil, né? Então, se é uma pessoa que apresenta um déficit na memória, eu vou formar um grupo que essas pessoas têm esse déficit na memória, né? Uhum. E aí eu desenvolvo de acordo com isso. Mas o individual, ele possibilita ser mais personalizado, com certeza. E desses casos que chegam até você, normalmente eles vêm com qual queixa? Memória. 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 Uhum. Mas nem sempre é memória. É o quê? Às vezes é atenção. Sem tá. atenção não tem memória. Entendi. Né? Às vezes a pessoa vive no automático ali, a 100 por hora, faz as coisas sem pensar, e aí joga a culpa na memória. E nem sempre é questão de memória. E nesse caso, não é o início do Alzheimer, essa falta de memória, por exemplo? Não necessariamente, né? A questão da memória, ela é um dos sintomas, sim, do Alzheimer, mas não necessariamente. Aí depende muito da intensidade desse esquecimento. Se é um esquecimento muito frequente, se a pessoa, por exemplo, um familiar que você fez uma visita para o seu parente que tem mais de 60 anos, e aí depois você ligou para ele na parte da tarde. E aí essa pessoa falou, nossa, faz muito tempo que eu não te vejo. Mas, poxa, te vi de manhã. Então, esse tipo de esquecimento não é normal. Tá. Já acende um sinal de alerta. Uhum. E normalmente quando o Alzheimer começa, ele começa a dar esses sinais. Sim, começa a dar esses sinais. Uhum. Quando o paciente com Alzheimer chega até você, o que você trabalha? A questão da memória também? Sim, trabalha essa questão da memória, porque é uma das queixas principais e a gente sabe que é uma das perdas principais também, mas também acaba passando por outras habilidades. Por quê? Nosso cérebro não é feito só de memória, ele é feito de atenção, de raciocínio, de controle de impulsos e de várias outras habilidades. A questão do Alzheimer, quando ele começa a afetar, ele inicia sim pela questão da memória, mas aí, como essa é uma doença neurodegenerativa, começa a se expandir, a deteriorizar, né, o cérebro, então acaba afetando essas outras habilidades. Uhum. Então, cada encontro, eu trabalho uma habilidade em específico. Ah, legal. Sim, então não é só memória que é trabalhado. Legal. Uhum. E, Norma, fala pra gente, eu pelo menos tenho muita dificuldade de saber a diferença, né? Uhum. Qual a diferença de Alzheimer e demência? Certo. Essa é uma dúvida muito frequente, Fabi. Porque todo mundo fala Alzheimer, para mim é esquecimento. E demência também tem o esquecimento, sim, né? E aí eu acabo misturando as duas. Sim. O Alzheimer, ele é um tipo de demência. Nós temos várias outras demências, né? Por exemplo, demência vascular, demência frontotemporal e demência por Parkinson, por exemplo. Então, o Alzheimer, ele é um dos tipos de demência. Demência, ele é um termo mais amplo. Entendi. E eu poderia ter uma demência, por exemplo, se eu tive uma isquemia? Sim, poderia ter. Mas, assim, lembrando que para dar o diagnóstico de demência em específico, ele é bem complexo. Ele exige todo um cuidado, tanto do médico quanto da parte de uma avaliação, por exemplo, neuropsicológica. Uhum. Um exame de neuroimagem pode ajudar também com relação a detectar se é uma demência ou não. E é o médico que vai trazer esse diagnóstico, então a família já chega até você com o diagnóstico. Não necessariamente. Na verdade, a avaliação neuropsicológica, ela complementa o diagnóstico. Entendi. Complementa. Isso. É um complemento muito importante. E eu imagino que para você também trabalhar nessa área, você tem que saber lidar com os familiares e até mesmo com o cuidador de idoso, né? Sim, com certeza. Porque assim, Fabi, o que acontece? Dentro da intervenção de estimulação cognitiva, o atendimento é feito uma ou duas vezes por semana. E é 1 hora. Então, agora imagina o idoso na sua residência. Ele precisa continuar sendo estimulado. Para que ele continue sendo estimulado, é preciso a intervenção da família também. E a família, normalmente, ela acaba estimulando ou não? Olha, é um desafio. Né? É um desafio, porque assim, cada familiar tem a sua dinâmica, sua forma de trabalho, né? Aí até mesmo a questão de trabalho, né? Família às vezes não tem o tempo necessário, né, para que tenha essa estimulação.
E aí tem a questão do processo também de aceitação com relação do diagnóstico. Então, envolve muitas questões que acaba se tornando muito complexo e desafiador também durante esse trabalho de estimulação cognitiva. É isso que eu ia te perguntar. Quais eram os maiores desafios aí em trabalhar, em lidar com idosos? Mas eu acredito que seja essa integração, né? Sim. Da família, paciente, às vezes cuidador de idoso. Sim, esse é o maior desafio que eu encontro. Na minha prática é o maior. Desde quando eu entrei na instituição, eu já tenho feito trabalho com o familiar e eu vejo que é uma dificuldade, um desafio realmente bem grande. E tem, assim, uma melhora quando o paciente começa o tratamento, a ponto da família perceber que teve avanços, por exemplo, no Alzheimer, a gente sabe que é essa doença degenerativa que você falou, mas quando ele começa o tratamento, você consegue perceber alguma evolução? Não necessariamente uma evolução, mas eu costumo dizer que a estimulação é como se você abrisse um paraquedas. Então, a pessoa ela vai continuar, infelizmente, tendo declínio cognitivo, tendo a perda das habilidades, principalmente da memória. Mas, com a estimulação, ele sendo estimulado, exercitado, né, corretamente, esse declínio ele pode demorar para acontecer. Então, depende de cada paciente. Inclusive, antes de iniciar o processo de estimulação, eu sempre falo para o familiar, não tem melhora. Talvez tenha uma questão de a gente manter ele ativo por máximo de tempo que a gente consegue. Melhora não tem. Legal. É porque a família vem com uma expectativa, né? Não, isso que eu ia falar, vem com uma expectativa. Sim. E eles querem, tipo, já que tá levando para um tratamento, imagina que por mais difícil que seja, alguma coisa melhoraria. Sim. Pensando nessa questão, às vezes, da agressividade, né? Porque às vezes, dependendo do grau, não sei, do Alzheimer, o paciente pode ser mais agressivo. Teria algum processo que ele passe e você consiga equilibrar isso ou não? Sim, por isso que é importante, Fabi, o trabalho com o familiar, porque a questão da agressividade, por exemplo, ela pode ser muito mais comportamental do ambiente que essa pessoa convive do que uma parte da evolução da doença, do Alzheimer, né? Vou te dar um exemplo. Um idoso que está nesse processo de declínio, tem Alzheimer, né, sempre morou na mesma casa, sempre teve as coisinhas tudo no seu lugar e a família acaba decidindo que esse idoso ele não dá mais para ficar nesse ambiente, ele tem que mudar. E a família muitas das vezes acaba levando esse idoso para morar com eles. Esse processo de mudança é muito difícil, porque pode acontecer a agressividade. O idoso não reconheceu o lugar, achar que está em um outro lugar, achar que está acontecendo alguma coisa errada, mas como ele tem essa dificuldade por conta do declínio, ele não vai conseguir verbalizar. Na verdade, ele não vai reconhecer e nem lembrar que ele mudou. E às vezes se sentir num lugar inseguro. Um lugar inseguro, exatamente, exatamente. Então, muitas das vezes, a questão da agressividade, ela pode ser um fator ambiental e até mesmo, para você ter ideia, até roupa apertada, por exemplo, ou frio, pode ocasionar uma agressividade. Entendi. Então, assim... São vários fatores, né? Vários fatores. Então, esse trabalho voltado com o familiar, como uma forma de orientação, de informação, isso é muito importante porque aí o familiar começa a ter um olhar mais amplo e mais cuidadoso com relação a isso. Ninguém se prepara para isso, né, Fabinho? É muito difícil, né? Sim. E, infelizmente, muitos filhos acabam colocando, né, nem tentam ajudar, acabam colocando em clínicas de repouso, Sim. né? E não generalizando, pelo amor de Deus, mas eu tenho uma certa dúvida se realmente ele vai ser bem cuidado ali. Porque eu sou formada em físio, né? Sim. E quando eu me formei, eu cheguei a prestar alguns serviços de fisioterapia em clínica de idosos. E tem uma clínica especificamente que eu trabalhei que, sinceramente, a minha sorte é que uma enfermeira saiu de lá e processou. E aí ela contou tudo o que estava acontecendo, né? Sim. Ela denunciou. Então eu não precisei denunciar. Mas é desumano o que eu presenciei nessa uma semana que eu prestei serviço. Pacientes com sarna, muitos tinham a opção do filho pagar com fralda e sem fralda. As que pagavam a mais para os pais terem a fralda, eles não trocavam assim uma vez ao dia.
Nossa. né? E olhe lá, o leite era batido com 1 litro de leite, 1 litro de água. Chegava pura água, assim, para eles Nossa. tomarem o café da manhã. Então, são coisas que eu vi que eu fiquei horrorizada. E são pessoas com nome, era uma clínica de nome, era uma clínica cara, que até então assim, a minha sorte é que eu saí assim mais aliviada, Sim. porque a enfermeira na época denunciou. Mas senão eu acho que a minha consciência do jeito que tava, eu mesma iria denunciar. E depois do que eu vivi, eu confesso que eu fico com um pé atrás em relação a essas clínicas. Tipo, Sim. será que essas pessoas são bem cuidadas? Será que são acolhidas de verdade? Será que tem um cuidado especial? Porque a gente sabe que são pessoas mais sensíveis, né, Norma? Sim, sim. A decisão de colocar o idoso em uma ILPI, eu vejo que tem que ser uma das últimas opções. A gente precisa explorar as outras, né? Então, seja uma questão de conhecer mesmo a doença de Alzheimer, né? Entender melhor esse processo de declínio, porque quanto mais você conhece a doença, mais fácil vai ficar de você Cuidar, tratar. Cuidar, tratar, exatamente. E um ponto que eu queria trazer também é a partir de que idade que começa a identificar se tem ou não. Por quê? Eu percebo que muitas pessoas, a partir dos 30, 35 anos, já começa a ter um certo esquecimento, né? Isso é preocupante ou não? Depende. Depende do nível desse esquecimento. Se é algo muito frequente e a intensidade desse esquecimento acende o sinal de alerta. Mas lembrando que nem todo esquecimento é Alzheimer. Às vezes não dorme bem, Exato. tá num ritmo acelerado. Sim, não se alimenta bem. Aí, às vezes, falta de vitamina no corpo. Falta de vitamina B12 pode provocar também esquecimentos. Né? Então, são vários fatores que precisa ser analisado. Até mesmo a ansiedade. A ansiedade, ela pode provocar também esquecimentos. Tá. Né? Então, assim, aí a partir da idade, né? A partir dos 55 anos de idade, se a pessoa começar a apresentar um esquecimento cada vez mais frequente, é importante ela procurar um neurologista e relatar isso para que seja feito toda uma investigação mais detalhada. E Norma, na sua área, né, existe alguma inovação recente que saiu, que você pretende trazer para os seus atendimentos, ou algo assim que hoje você não vai trabalhar, mas já existe no mercado? Existe, Fabi, a telereabilitação cognitiva, que é de Como? forma remota. Ah, tá. É a estimulação cognitiva de forma remota. Na verdade, assim, não tem como não passar por isso e não falar da pandemia. Sim. Né? A pandemia trouxe aí formas diferentes de trabalho, essa flexibilidade, e uma delas foi o atendimento remoto. Até então, ninguém imaginava que, por exemplo, poderia existir uma telemedicina. Sim. Né? E eu vejo que tem, assim, depende de cada paciente, né? Mas ela pode ser muito eficaz. Por exemplo, um paciente que fica bem em casa, que se sente confortável em casa, talvez seja melhor fazer a telereabilitação no caso. Ou os filhos não conseguem levar até o Exato, consultório, tem dificuldade, né, de locomoção. Sim, é claro que tem seus desafios também, né? Não tem a mesma possibilidade quando é um atendimento feito de forma presencial, né? Mas existem muitas ferramentas de forma online que é possível fazer sim. A telereabilitação, inclusive, eu estou estudando melhor sobre isso. Ah, legal, bom saber. E para você chegar até os familiares e contar exatamente, né, como que é o processo, como que é normalmente a atitude deles, né, a reação? Todos aderem às sessões ou não? É ainda muito limitado, nem todo mundo tem condições. Como que tá essa parte? Depende também, Fabi. Eu percebo que uma família, por exemplo, que tem vários filhos, normalmente aquele que adere mais é aquele que procurou, né? Agora, quando você chega até o familiar e fala sobre a estimulação, e fala sobre um familiar que não te procurou, que não procurou no caso, né? Quando você vai falar da estimulação, da importância e tudo mais, eu já percebi uma certa resistência de alguns familiares. Mas aí pode estar muito relacionado com a aceitação da doença de Alzheimer. Né? A aceitação que o pai ou a mãe está nesse processo de perda.
né? Já vi muitos casos de familiar falar, não, minha mãe não tem Alzheimer, não tem. E mesmo ela laudada com o diagnóstico, ainda existe algumas pessoas, alguns familiares, filhos que têm essa resistência. E o que você traz para facilitar esse aprendizado para os familiares ou para o cuidador de idoso? Uhum. Gosto muito de trabalhar com a psicoeducação. Eu sempre tento explicar de forma mais lúdica possível o processo de declínio cognitivo, tanto as fases, né, o que esperar. E aí, já vou dar um pequeno spoiler, né, eu tenho um e-book que ele está ainda em processo de correção, e dentro desse e-book eu falo sobre as principais dúvidas do Alzheimer, que eu vejo que foram as dúvidas que eu mais recebi durante esses 7 anos trabalhando. Uhum. Então, assim, eu vejo que quanto mais o familiar sanar essas dúvidas, fica um pouco, como eu disse, um pouco mais fácil para ele ter essa aceitação, né, no processo de perda cognitiva. Muito legal. Isso é importante eles terem um apoio até para saber como vai lidar, né? Porque Sim. muitas famílias não têm ideia de como vai cuidar, se comunicar melhor, né, com esse pai, com essa mãe que muitas vezes está passando por isso, às vezes avô, avó, Sim. né? E com o aumento da expectativa de vida, Norma, como que você acha que vai ser a psicologia do envelhecimento no futuro? Fabi, estamos envelhecendo, todo mundo, né? Sim. A gente não envelhece após os 60, né? A gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né? Sim. O nosso mundo, ele tá, como eu disse, cada vez mais velhos, e a gente tem cada vez mais avós do que netos. As pessoas estão tendo menos filhos e a gente está vivendo mais, graças a Deus. Falo que eu quero viver até os 100 anos, por favor. Eu também. Então, e a gente quer viver bem, né? Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E para viver bem com qualidade de vida, é muito importante que a gente tenha profissionais especializados nessa área. Muito importante. E você acha que a tendência é aumentar cada vez mais? Com certeza, sem sombra de dúvida. A sua agenda já está lotada. Sim. Que eu lembro que você atendia outros casos e agora está focada no nisso. Alzheimer, né? Sim. Ainda tem um certo tabu, né? Como eu disse, como a gente estava conversando anteriormente, né? Ainda temos muitos que quebrar esses tabus mesmo, né? Da importância desse acompanhamento até para a qualidade de vida, porque algumas pessoas, né, que recebem o diagnóstico falam assim, mas ele já tem um diagnóstico, vai fazer o quê? Né? Com essa pessoa que já tem o diagnóstico. E tem muito que se fazer, né? E não excluir como muitos fazem, exato, né? Porque a tendência é simplesmente excluir, deixar lá, ou deixar na mão de um cuidador, ou colocar numa clínica de repouso, como eu te falei, justamente para não ter trabalho, não ter que cuidar, né? É como se a pessoa não tivesse mais importância, né? Isso que é muito triste. E eles sentem isso, né? Sim. Porque eu conheço várias pessoas, assim, avós de amigos meus, que muitas vezes a família colocou num asilo, numa clínica de repouso, e, tipo, 2 meses depois ela falece, ele falece. É muito comum. E eu acredito que seja por tristeza, por sentir a rejeição da família, né? Sim, exatamente. Isso é muito triste. Sim. E, Norma, como que você trabalha, né, para você, o seu bem-estar, a sua mente, lidando com pessoas com esse tipo de problema? Fabi, depois que eu entrei atendendo esse público, para mim ficou muito claro a importância da gente pensar no nosso envelhecimento, porque até então eu não pensava. Não pensava mesmo, e não pensava no envelhecimento dos meus pais, dos meus avós, né? E aí, depois desse momento que eu comecei a trabalhar com esse público, eu comecei a pensar na forma como eu estou cuidando da minha saúde, né? Porque o envelhecer com qualidade é o hoje, é o que a gente faz hoje. E isso me gerou um burbulho que você não faz ideia. Eu falei, eu preciso começar a cuidar da minha saúde. Eu falo tanto para esse público a importância de cuidar da saúde física, mental, cognitiva. E o que eu estou fazendo para isso? Então, hoje eu tenho focado muito, sim. É claro que é um processo, né? Claro. É como se a gente estivesse equilibrando pratos, né? Sim. Nós temos escolhas e renúncias, né? E faz parte da vida. Mas hoje eu tenho focado muito em cuidar da minha parte da saúde física, né? Tanto com alimentação, estar com pessoas que eu gosto, tempo de qualidade, reduzir a tela. É muito difícil, gente, reduzir telas, é super difícil.
mas eu tento focar nessas questões, no que eu consigo fazer o hoje, o agora, né? Fazer o básico bem feito. Sim, e isso que você falou da tela é importante, porque vicia, né? É um vício que as pessoas não conseguem sair. Sim. E eu vejo assim, independente da idade, tem muitas pessoas que estão o tempo todo vivendo ali no virtual, não tá mais no estado presente, né? Sim, isso é muito ruim falando da parte cognitiva. A gente vai ver o resultado disso daqui a algum tempo. Você acha que o fato de ter muitas pessoas usando tela, isso avança ainda mais para quem já tem, sei lá, o gene, a probabilidade de ter Alzheimer? Com certeza, com certeza. Isso é um risco, é um fator de risco. E é um fator de risco bem importante. Ah, eu não sabia disso. Sim. Não só para Alzheimer, para demência também? Sim, sim. A questão do uso de telas em excessivo, ele acaba... É um estímulo, claro, mas é muito limitado. Existem vários outros estímulos que você pode trazer na vida, né? Então, ficar focado na tela, passar por muito tempo, a gente pode colher resultados aí negativos futuramente, com certeza. Imagino. Ainda mais para as crianças, né? Sim, sim. Já estão tendo crianças com casos de ansiedade, não dorme bem, justamente porque não tem esse hábito mais saudável, sim, com foco em tela, até né? a questão da desatenção, né? Sim. Então, no início, em outubro, quando eu fiz uma avaliação e eu me aventurei atendendo adolescente, veio uma demanda, né, de mães, meu filho é desatento, será que ele tem TDAH? E aí ia ver, passava muito tempo usando telas. Entendi. Então, isso pode prejudicar, com certeza, a parte cognitiva. Entendi. E Norma, você comentou do seu e-book, mas para os próximos anos, né? Assim, pensando daqui 2 anos, o que que você pretende para sua carreira aí? Sim. Fabi, eu pretendo focar mais em grupos, que é algo que tem o meu coração. Amo esse trabalho com os grupos, né? Vejo que tem aí um benefício extremamente grande. Sim. Né? E não somente com a pessoa que tem a questão do Alzheimer, mas com o familiar também, que está nesse processo. Né? Então, esse acolhimento de grupos, de família que está passando por esse processo, né? Onde o pai e a mãe recebeu esse diagnóstico, eu vejo que isso é muito rico, né? E penso futuramente ter uma clínica, obviamente, né? Especializada nisso. Na psicologia do envelhecimento. Isso, exatamente. Tem tudo a ver, tem a sua cara. Você é uma pessoa meiga, uma pessoa competente, uma excelente profissional. Obrigada. Você traz qualidade de vida, você traz autoconfiança. Eu tô falando isso pelo resultado da minha mãe, tá? Que legal, que ótimo, gente. Nada foi combinado, né? Não, porque até hoje ela fala, não escrevi pra Norma. Ela queria o depoimento, eu não fiz. Falei, não, a gente vai fazer ainda. Isso. Então, assim, o seu trabalho é fantástico, é fundamental. Eu vi a evolução da minha mãe. E logo mais ela vai voltar, se Deus quiser, para melhorar aí a parte cognitiva, a memória, enfim. E eu acho que você tende a crescer cada vez mais, Norma. Você desenvolveu muito de outubro do ano passado para cá, né? Eu tive o privilégio de acompanhar aí o seu crescimento e sou muito, muito orgulhosa aí, né, das suas ações, de tudo que você vem realizando e vem conquistando, né, através do seu trabalho, da sua dedicação, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, você Fabi. Merece. Obrigada. Agradeço pelo carinho, pela confiança também no meu trabalho. Imagina, é um prazer. E qual conselho você daria para quem pretende abrir ou expandir a sua empresa, o seu negócio, independente da área? É você ter a sua personalidade, né? É você saber onde você quer chegar e você ter a sua personalidade no seu negócio. Eu vejo que isso é o que faz total diferença e te traz uma liberdade, né? De você ser quem você é dentro do seu próprio negócio. Não ficar engessado naquilo que a gente vê no Instagram, porque cada pessoa é única, tem uma forma de trabalho diferente. Quando eu entendi isso, Fabi, para mim fez muita diferença. Muita diferença mesmo. Isso é importante. E cada um tem que buscar o que é melhor para si. Exato, né? Exatamente. E às vezes tem momentos e momentos. Você tá em um, o outro tá em outro.
Muitas vezes não vai dar liga mesmo, porque são Sim. coisas, né, que se repelem. Sim. Então, por isso que a gente precisa olhar para si e entender o que realmente quer da vida Sim. e ir atrás. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Eu amei nossa conversa, um assunto assim muito importante, fundamental, que ficou muitas coisas esclarecidas. Norma, para quem quer te seguir no Instagram, qual que é? É neuropsi.normalize. Ah, é bom saber. Então, se você tiver alguma dúvida, que quiser conhecer mais sobre o trabalho da Norma, segue ela lá nas redes sociais ou deixa algum comentário aqui que nós vamos encaminhar para ela. E é isso, Norma. Você quer deixar alguma mensagem, alguma indicação de livro, alguma frase final? Fabi, eu tenho um livro que eu carrego aí para todos os lados, e indico também para os familiares, que é Alzheimer Não é o Fim. Esse é um livro bem interessante, que ele traz também algumas dicas de como você lidar com a doença também, e traz aí algumas perguntas que são mais frequentes. Muito então, é um legal. livro fantástico, indico de olhos fechados. Muito legal, vou procurar, que eu tenho interesse em saber mais sobre o assunto, sim. Norma, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por todas as informações que você nos passou, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão adorar e vai ser muito útil para todos. Sim, Fabi, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada a todos que assistiram a gente. É um prazer. E para vocês que ainda não seguem o nosso canal, se inscreva e fiquem ligados, porque toda quinta-feira às 14 horas nós temos um episódio novo. Muito obrigada por todos por estarem com a gente até agora e até o próximo episódio.